Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Mena, sou delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro e professor de Direito em vários cursos preparatórios para concurso público. O nosso tema de hoje é o aborto e seus aspectos jurídicos. Você vai ver que tem muita coisa interessante que a gente vai falar em pouco tempo, mas que vai ser muito construtivo no seu aprendizado. Então vamos nós. Pergunta: quando começa a gravidez? É com a fecundação ou com a anidação? E aí você vai me perguntar, pô, cara, o que é fecundação, o que é anidação? Nós vamos falar. Vamos lá. Então, o começo de tudo, né, ocorre com a fecundação do óvulo, que é o feminino, pelo espermatozoide, que é o masculino, formando o ovo ou o zigoto. Porém, esse não é o marco da gravidez. A gravidez começa com a chamada nidação, que é a implantação do óvulo fecundado, ou seja, do ovo ou zigoto, na parede do útero, também chamado no endométrio. A parede do útero se chama endométrio. Beleza. E aí, cuidado com o examinador maligno. E eu costumo falar para vocês, o examinador é maligno, ele está agora em casa pensando como ele vai fazer para te derrubar na tua prova. Beleza. Então vamos para o primeiro aspecto importante e relevante. Não se considera a gravidez, ou não se considera o aborto, né? A gravidez chamada de ectópica. Quando o óvulo fecundado, né, o ovo zigoto, não consegue ser implantado na parede do útero, né? Ou seja, não ocorre a nidação. E aí, essa gravidez, esse ovo, ele se implanta na parede das trompas de Falópio. Então chama de gravidez tubária. Gravidez tubária é uma gravidez inviável. Aquela criança não vai sobreviver lá nas trompas de Falópio. Então a criança que morre, aquela gravidez que é chamada de ectópica, porque a implantação do ovo não foi no útero e foi nas trompas, ou seja, no acesso ao útero, isso não é considerado aborto, porque essa gravidez ela não é considerada, porque não vai chegar ao final da gravidez se desenvolver ali na trompa de Falópio. Vamos continuar. Pergunta: qual é o termo final para efeito de aborto, né? Qual é o marco para a gente saber se é aborto ou não é aborto? E aí eu falo, cuidado com o maligno de novo. Por quê? Só podemos falar de aborto enquanto não começar o parto. Iniciou o parto, já era aborto. Não se fala em aborto. Então, quando é que começa o parto? Vamos lá. Quando começa o parto? De duas formas. Dilatação do colo do útero no parto normal, né? O obstetra examina a mulher e verifica que o colo do útero está dilatado, já apto para nascer a criança, sair a criança. Ou então, no parto cesariana, com a incisão do bisturi, ou seja, com corte do bisturi nas camadas abdominais da mulher, no momento em que o médico pega o bisturi e começa a abrir a pele da mulher, espetou o bisturi, iniciou o primeiro corte, ali não há mais que se falar em aborto. Pode ser homicídio, pode ser infanticídio, pode ser qualquer coisa, menos aborto. Então, cuidado com o maligno. Começou o parto, não tem mais aborto. Vamos adiante. E aí agora vamos falar das espécies de aborto, né? O primeiro, o aborto, está lá no 124, fala aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. O texto fala provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Beleza, então temos duas modalidades de conduta. A própria gestante provoca aborto em si mesma ou a gestante consente que outra pessoa provoque o aborto nela. Agora vamos interessante. Na modalidade consentir que outrem lhe provoque,
ocorre a quebra da teoria monista. Por quê? Antes de a gente finalizar essa leitura, a regra do Código Penal, o Código Penal, como regra, adotou a teoria monista. Está lá no artigo 29 do Código Penal. Quem de qualquer forma concorre para o crime, incide nas penas excominado na medida da sua culpabilidade. Então, quando há concurso de pessoas para a prática de um crime, como regra, todos respondem pelo mesmo crime. Beleza, só que existem algumas exceções. E uma delas está aqui no aborto. Então, quando a gestante procura um aborteiro e combina os dois, ou seja, os dois estão unidos pelo liame subjetivo, estão unidos pela vontade de cometerem juntos o mesmo crime, se for aborto, cada um vai responder por um crime diferente. Todos são aborto, mas as penas são diferentes, os artigos são diferentes. Então vamos lá. Ocorre a quebra da teoria monista. Por quê? Porque a mulher, tanto a mulher quanto o aborteiro, estão unidos pela mesma conduta, qual seja interromper a gravidez. Mas aqui se aplica a teoria dualista, porque uma vez cada um responde por um crime diferente. A gestante está no 124 e o aborteiro está no artigo 126. Beleza, aí vamos no 125, provocar aborto provocado por terceiros. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Aqui a gestante não participa, é só o aborteiro. Beleza, e aí cuidado com o maligno. Por quê? Lá no 126, aqui é 126, tá, gente? É 126, comi um número ali. Parágrafo único, fala o seguinte: aplica-se a pena do anterior, do 125, se o consentimento sem o consentimento da gestante, né, no 125, perdão, se a gestante não é maior de 14 anos, se é alienado ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então vamos ver aqui. Não há consentimento da gestante. 1. Se ela não é maior de 14 anos, porque esse consentimento tem que ser dado pelo seu representante legal. 2. Se a gestante é alienada ou débil mental, ou seja, é uma pessoa que não tem capacidade civil para dar o consentimento. E 3. Se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da fraude. Vamos imaginar que a gestante seja maior e a mãe da gestante, não concordando com aquela gravidez, combine com o médico de dizer, por exemplo, que a gravidez dela é de altíssimo risco e que, se ela insistir em levar adiante a gravidez, ela vai morrer. E aí o que ela vai fazer? Bom, eu não tenho escolha. Se eu insistir nessa gravidez, que está de alto risco, eu vou morrer. Então é melhor eu dar o consentimento para que o aborto seja feito. Mas esse aborto foi uma fraude. Ela não tinha risco de vida. Então esse consentimento não é considerado. Então esse aborto, embora entre aspas tenha o consentimento da gestante, esse consentimento foi uma fraude. Mentiram para ela consentir, então significa dizer que não houve consentimento da gestante. Beleza, vamos para a forma qualificada. Falamos 124, 125, 126. Vamos lá. As penas combinadas nos dois artigos anteriores, ou seja, com ou sem o consentimento, são aumentadas de 1/3 se em consequência do aborto ou pelos meios empregados sobrevém lesão corporal de natureza grave para a gestante. E são duplicados se por qualquer forma sobrevém a morte. Então, nós temos aqui uma coisa interessante, especialmente no resultado morte. Porque existem crimes que você tem o concurso de crimes. Eu chamo a sua atenção pelo seguinte: normalmente, quando tem morte, nós somos
no primeiro momento, impelidos a pensar concurso de crimes. Então é o aborto e o homicídio, seja culposo, seja doloso. Só que esse é um crime qualificado pelo resultado morte. Então, se em consequência das manobras abortivas sobrevém a morte da gestante, não há concurso de crimes. É o aborto qualificado pelo resultado morte da gestante. Beleza? Então vamos adiante. 128. Não se pune o aborto provocado por médico. Vamos ver lá quais são as hipóteses. Antes da gente entrar no texto do Código Penal, vamos abordar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na DPF 54. A DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma forma de controle de constitucionalidade. O STF entendeu que mostra-se inconstitucional a interpretação de que a interrupção da gravidez do feto anencéfalo ser considerado crime do 124, do 126 e do 128. Então, ou seja, o feto anencéfalo é aquele que é criado e não tem cérebro. Ou seja, pela medicina, se essa gravidez chegar ao termo final, aos 9 meses, essa criança vai nascer e vai sobreviver, se sobreviver por poucos minutos. Então, como é um ser que não vai sobreviver de forma nenhuma, isso avaliado cientificamente, não se interpreta como crime de aborto a interrupção dessa gravidez. Beleza, agora vamos lá. Não pune o aborto. Inciso 1. Chamado de aborto necessário, terapêutico, preventivo ou curativo, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, existem casos em que o médico, pela experiência e pelo quadro clínico que a gestante apresenta, ele não tem opção. Ou ele salva a criança, ou ele salva a gestante. E aí o legislador, quando criou esse tipo penal, quando criou essa isenção aí de pena, ou seja, essa tipicidade, ele pensou o seguinte: a mãe, se sobreviver, pode engravidar de novo e ter outro filho. Mas o filho, se a mãe morrer, não vai ter outra mãe. Então, entre sacrificar a vida da gestante e sacrificar a vida da criança, do feto, o legislador optou por salvar a mãe e sacrificar o feto, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. E o médico precisa de autorização judicial? Não. O médico é autoridade para decidir no momento lá do tratamento ou do parto se realmente a gestante sofre perigo de vida, sofre uma situação em que não há outro meio de salvar a sua vida a não ser pelo aborto. Então o médico tem essa autonomia para decidir se faz ou não o aborto, e esse aborto é um aborto legal. Beleza, vamos para o outro aborto. O aborto resultante da gravidez por estupro. No inciso 2 fala: se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou quando ela é incapaz do seu representante legal, não se pune o aborto. Mas primeiro tem que ser praticado por médico, tá? Beleza, chamado de aborto sentimental, humanitário ou ético. Pergunta: precisa de autorização judicial? Não. Aí vocês vão falar assim: pô, Mena, mas teve um caso aí polêmico recentemente, onde a juíza, uma criança que foi estuprada aos 10 anos, foi submetido lá, o hospital se recusou a fazer o aborto, a mãe da criança, que era o representante legal, queria o aborto e a juíza não autorizou o aborto, e a juíza internou a criança num abrigo afastando da mãe. Beleza, polêmico demais. O fato é, não precisa de autorização judicial.
Então é um fato isolado, é um fato polêmico. A questão que veio à tona é porque tem um ato normativo do Ministério da Saúde que determina que a partir de 20 ou 22 semanas de gestação já não se deve fazer aborto, ainda que seja por estupro, que deve levar a gravidez ao termo, mas veja bem, o Código Penal não fala isso. Isso aí é ato normativo. Então nós não podemos levar para a prova uma exceção que não está na regra. Regra, gravidez oriunda de estupro, precisa de ordem judicial? Não precisa. Então, se você vai fazer uma prova discursiva, se você vai fazer uma prova oral, você tem como sustentar isso. Não se baseie num fato isolado. Numa prova discursiva, numa prova oral, você vai mencionar isso. Que recentemente teve um caso polêmico em que uma juíza de direito impediu o aborto, mesmo perguntou, tem lá a audiência, se vocês pesquisarem, a juíza pergunta, você quer continuar a gravidez ou você prefere interromper? Não quero continuar. A criança com 10 anos, a juíza perguntou para a criança de 10 anos, o representante legal que era a mãe, excelência, não quero a gravidez, não, vamos levá-la adiante para a gente fazer para doar essa criança, fazer em adoção, mas a lei não fala que tem que levar adiante. A lei é muito clara, gente, olha aqui. Se a gravidez resulta de aborto, é precedido do consentimento da gestante ou quando ela é incapaz, 10 anos de idade, é incapaz, do representante legal. Então, é uma polêmica que, com todo o respeito que merece a juíza, ela foi além do que a lei determina. Ela está pensando na vida, está ótimo, humanitário, ótimo, mas ela não foi pelo amparo legal. Então é isso aí, galera. Me siga lá no YouTube, meu canal é prof.omena, me siga no Instagram, @prof.omena. Eu desejo a vocês boa sorte, bons estudos e a gente se encontra no próximo vídeo.